Salve, meus amigos do canal Eu Torço Pro Vasco. Aqui é um canal de informação do Gigante da Colina, trazendo os cortes relacionados ao que os comentaristas estão falando sobre a partida que vai acontecer amanhã no Allianz Parque diante do Palmeiras. Às 19 horas, o Vasco tem um confronto importantíssimo e há muito tempo que não vence. Então já curte, comenta, compartilha e se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo que colocarmos aqui no nosso canal. Valeu, tamo junto, segue o vídeo aí. E logo, logo voltaremos para estar fazendo um comentário em cima do que os comentaristas falaram nesse programa SBT Esporte Rio, já deixando todos os créditos a eles aí. Valeu? Vamos que vamos. Ontem eu tava analisando a tabela, se o Corinthians ganhasse o Flamengo, passaria o Vasco. E aí? Obrigado. Obrigado. Não, assim... Tamo junto. Amanhã, somos todos contra o Palmeiras. Hoje não tem jogo no Brasil que seja impossível pro Vasco da Gama. Essa que é a grande verdade. Isso é verdade, isso é verdade. Então, eu concordo. Vamos aguardar amanhã. Boa tarde, Pedrosa. Boa tarde. Boa tarde, Nenê Casagrande. Boa tarde, Fernanda. Boa tarde, você de casa. Hashtag SBT Esporte. Assim você conversa. Fernanda, eu queria aparecer aqui na tela. Aqui, ó. Hashtag SBT Esporte. Assim você conversa com a gente. Bate aquele papo gostoso. @SBT Rio. Você já segue a gente lá no X, o antigo Twitter. E amanhã o Vasco enfrenta o Palmeiras lá no Allianz Parque, em São Paulo. Quem tá torcendo pro Pedrosa, levanta a mão. Torcendo pro Vasco, né, Nenê? Não, contra o Palmeiras. O time do Fernando Diniz quer continuar embalado na boa fase, seguir quebrando tabus, inclusive contra o próprio Palmeiras. A gente vai ver o VT e na volta a gente vai debater. Cadê? O alvo do Vasco agora é buscar voos mais altos. 12º lugar do Brasileirão, com 30 pontos, o Gigante da Colina quer brigar pela parte de cima da tabela. Já são 7 jogos de invencibilidade e somando pontos em grandes times da competição. Agora a missão será contra o Palmeiras, onde a equipe de Diniz terá que quebrar um tabu. Já são quase 10 anos que o Vasco não vence o Palmeiras em todas as competições. A última vitória foi em novembro de 2015. Nos últimos 6 confrontos, foram 4 vitórias do Verdão e 2 empates. O Vasco não terá trabalho fácil pela frente e o jogo ainda será fora de casa. Mas se depender da equipe que está embalada, quebrando recordes e querendo brigar na competição, o Vasco vai com tudo para sair de São Paulo pontuando. E você vê como é que a vida pode ter um sorriso no rosto, Lucas Pedrosa. 2015, o Vasco era um Vasco que caiu 13, né? E caiu 15 também, não foi? Sim. Então foi um Vasco que venceu o Palmeiras. Tudo bem que o Palmeiras também naquela época Mas era aquele não Vasco, era essa... Foi o Vasco do segundo turno em que o Nenê chegou e quase salvou o Vasco. Sim. Ele jogou muito esse jogo, inclusive. Jogou muito, ele acabou com o jogo no Allianz Parque. E o Vasco só não venceu o Palmeiras em 2023 porque o VAR interferiu no gol do Palmeiras. Mentira! Não acredito. De uma forma que não Qual deveria foi o interferir. ano? 2023. Ah, Foi no momento... nem gosto desse ano. Foi no O que momento... você tá rindo, garoto? Vai! Foi no momento, inclusive, que o Vasco também tinha recebido os reforços no segundo turno. O Vasco até se livra do rebaixamento, mas era um jogo no Allianz Parque, já tinha o Verratti, já tinha o Paulinho. E aí o VAR interfere de uma forma que não poderia intervir. E ficou por isso mesmo, mais uma Ficou, vez. né? Não acredito. Achei que ia voltar. Não, Isso é nunca só volta. Libertadores. Nunca volta. E com alguns times. Isso é igual o tempo. O tempo nunca volta. Não, esquece. Nunca volta. Ô, Pedrosa, mas você me conta aí, tem alguém voltando? Tietê voltando? Será que volta o Tietê? Tem uma possibilidade dele voltar e o Thiago Mendes também para a lista. O Lucas Piton não deve voltar para essa partida, mas já tem uma semana que o Tietê tem treinado normalmente. Não acredito que seja titular, mas acredito que vá para o banco. A gente vai ter a divulgação dessa lista hoje para viagem, né, terça-feira. E aí o Vasco também tem uma dúvida do Carlos Cuesta, que saiu sentindo na partida contra o Cruzeiro. Provavelmente vai ficar fora desse jogo também, uma pena, porque não é uma lesão grave, não é nada muito grave, mas é um jogador que vinha encaixando com o Robert Renan. Então eu acredito, amanhã a gente vai poder trazer com mais exatidão, que o Vasco vai com o Léo Jardim, Paulo Henrique, Robert Renan na direita, jogando na posição do Carlos Cuesta, Lucas Freitas na esquerda e o Pumita como lateral esquerdo. O Barros está suspenso, uma péssima notícia, então acredito que ele vai de Hugo Moura e Matheus Cocão, Coutinho, Nuno, Ryan e Verratti. Para mim, isso é um achismo, tá? Pelo que eu entendo da coerência do trabalho do Fernando Diniz, que ele possa colocar esses jogadores. Amanhã a gente vai ter mais tranquilidade para poder falar isso, ou até hoje mesmo, a gente vai apurar. Mas eu acho que é isso. Eu acho que, diante do cenário, infelizmente, mais uma lesão aí que acaba desfalcando o Vasco. E o Barros já acho que é uma grande baixa também. O Barros que já confirmado, tá? Porque é uma questão de suspensão, de cartão. Então ele não viaja mesmo, né, o Vene? E a gente falando como esse jogador se tornou uma peça importante nessa arrancada do Vasco aí. Sem sombra de dúvida, para mim foi o principal reforço do Vasco da Gama nessa segunda janela, digamos assim. Ele deu uma outra cara ao meio de campo do Vasco. Inclusive, quebrou aquilo que o Fernando Diniz estava fazendo a todo momento, improvisando volante, Hugo Moura na zaga, com o Cauã. Eu acho que ele parou com essa ideia, inclusive com a chegada dos outros dois zagueiros. Mas, de fato, para mim, eu acho que o Cauã ele vai fazer muito mais falta que o próprio Cuesta.
Cuesta. Porque o Lucas Freitas pode dar uma conta do recado ali na vaga do Cuesta, embora o Cuesta tenha chegado muito bem, mas hoje, para a vaga do Cauã Barros, eu acho que ninguém consegue fazer o que ele vinha fazendo anteriormente. Tanto é que o Pedrosa pode me corrigir, desde a chegada dele, o Vasco não perdeu. Nunca desde perdeu. quando ele foi titular com a camisa do Vasco, nesse retorno dele. Então, isso é coincidência? Obviamente que não. É um jogador que, de fato, agregou de uma maneira absurda. E ele voltou um outro atleta lá do América Mineiro, com uma maturidade dentro de campo também de impressionar. Então, assim, de fato, esse jogador vai fazer muita falta. E eu confesso pra você que eu quero ver o Coutinho jogar na grama sintética, que é um jogador que já reclamou. Tem muita gente, Fica a dúvida Vene, se ele vai ficar 90 minutos em campo. Enfim, vamos acompanhar. Ele já jogou esse ano algumas vezes, né? Jogou contra o Botafogo, jogou na Copa do Brasil também, se eu não me engano, contra o Nova Iguaçu, e foi bem, inclusive, nesses jogos. Tem muita gente que defende que o Coutinho tem que ser poupado Ah, eu não defendo isso, não. para quarta-feira, justamente porque é um jogo mais difícil. Você é o quê, garoto? Ah, não. Na minha vez, o Coutinho poupado. Ah, tá. Tem muita gente Tá que vendo defende por que isso. ele tá Ô, interessado? Coutinho, são 10 anos sem ganhar lá. Você pode fazer o gol dessa vitória. Os caras ainda debocha eu ainda, acho né, difícil rapaziada, isso. né, rapaziada? Porque Ainda o time não debocha gosta do de Vasco, poupar. Ele debocha. só poupa quando é uma... Mas o Vasco Eu acho não que vai joga vencer nessa. lá dentro do Allianz no Parque, Gil, não vai ele já vencer, é- tá ele já é embalado. controle, né? É engraçado, porque no último jogo contra o Cruzeiro ele jogou 85 minutos, em alto nível, jogando bem, sendo influente dentro da partida. Isso é muito positivo. Mas eu acho que tem que entender o contexto do jogo mesmo, se ele sentir alguma coisa. É porque o gramado sintético, por incrível que pareça, beneficia o jogo do Felipe Coutinho, que é um jogo rápido. Ele é veloz, ele é inteligente, ele consegue fazer o jogo andar de uma forma melhor. E já deixando os créditos aí pro Fenê Casagrande, pro Lucas Pedrosa aí, com essa resenha que eles fizeram aí, falando do Vasco, um pedaço do programa. Já corre lá para assistir o programa na íntegra, que é muito importante vocês acompanharem. O Vasco tem desfalque importantíssimo, um jogador que estava vindo em uma sequência legal, chegou recentemente ao Gigante da Colina, o colombiano Carlos Cuestas, que estava fazendo uma zaga muito boa com o Robert Renan, desfalca o Vasco para o jogo de amanhã, um jogo importantíssimo, e ele não vai estar jogando contra o Palmeiras. Quem deve entrar no lugar dele é o Lucas Freitas ou o Lucas Oliveira. Os dois Lucas aí vão disputar essa vaga. Lembrando que o Vasco fez o último treino hoje antes de viajar para São Paulo para enfrentar o Palmeiras. E um outro desfalque é o Matheus França, que também sentiu um problema lá no treino de hoje e não enfrenta o Palmeiras. É isso, rapaziada. Infelizmente, temos essa notícia triste. O jogador que estava saindo bem, entrando bem, até o Matheus França, e o Carlos Cuesta, né, que tem feito os bons jogos desde que foi contratado, não vai jogar diante do Palmeiras. Torcemos aí que o Vasco consiga fazer um bom resultado e que eles voltem o mais rápido possível para enfrentar os próximos jogos que o Vasco tem, que é pedreira, para podermos crescer ainda mais na classificação do Brasileiro. Então já peço para você mais uma vez, curte, comenta e compartilha esse vídeo para todo mundo que curte o Vasco da Gama. Valeu!